Boa noite, gente. Vamos dar continuidade aqui à disciplina de Psicologia aplicada ao direito. E hoje eu estou querendo fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu separei a aula de hoje em 4 blocos. Vocês vão ver que a aula de hoje a gente vai falar da importância dos fenômenos psicológicos para o direito e eu vou falar um pouquinho da importância da psicologia dentro do direito penal, do direito civil, do direito do trabalho e do estatuto da criança e do adolescente. Então eu vou dividir a aula em 4 blocos. Então a primeira aula a gente vai dar uma introdução e falar um pouquinho da importância dos fenômenos psicológicos dentro do direito penal. E a gente vai testar para ver se fica mais suave, mais fluida a aula. E até fica menor em blocos, vocês podem assistir em diversos momentos. Não necessariamente a aula toda no momento só. Então vamos, gente. Inicialmente, nas primeiras aulas, a gente discutiu um pouquinho da psicologia se tornando a ciência, da psicologia sendo estudada dentro da filosofia, dos filósofos estudando fenômenos psicológicos. Quando a gente pensa em Platão, Sócrates, Aristóteles, discutindo por que o ser humano se comporta daquela forma, de onde vem o comportamento humano, se o comportamento humano de alguma forma tem um traço nato que já nasce com o ser humano, a gente está vendo a psicologia sendo discutida dentro de um prisma filosófico. E a gente foi caminhando nessa discussão psicológica até chegar na psicologia tal qual uma ciência. E a psicologia como a ciência é uma ciência muito ampla e tem várias áreas. E uma das áreas da psicologia é a psicologia jurídica, que a gente vai até discutir mais para frente em uma aula, mas psicologia jurídica, em grosso modo, de maneira bem resumida, é a psicologia aplicado ao direito. A psicologia aplicada em interseção com o ramo jurídico, com o direito em si. E eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta nesse semestre, mas por que vocês estão estudando psicologia dentro de um curso de direito? Qual a importância de se estudar psicologia em um curso de direito? E a aula de hoje a gente vai tentar trabalhar isso. Qual a importância de a gente compreender, nem que seja em traços gerais, em traços mínimos, o que é a psicologia e para que e como eu posso utilizá-la dentro do universo jurídico. Inicialmente, a gente vai falar da interseção, da aplicabilidade da psicologia, do conhecimento psicológico dentro do direito penal. Aqui eu trouxe um caso bem bobo, que é de João, 33 anos e diagnosticado com esquizofrenia, sem o perfeito entendimento da ilicitude do seu ato, dispara 2 tiros com arma de fogo em seu vizinho César, causando sua morte. O que é esse caso? Esse caso é de uma pessoa com transtorno psiquiátrico, João, e João, sem compreender que aquela conduta que ele estava praticando era ilícita, ele dispara dois projéteis de arma de fogo em seu vizinho César, causando sua morte. Então César vem a óbito através dos disparos que João aplicou. Gente, por que é relevante essa questão nessa aula? Porque aqui a gente percebe que João ele era portador de um transtorno psiquiátrico, que é a esquizofrenia. E ao atirar, ao disparar os projéteis da arma de fogo, ele não tinha perfeito entendimento que aquele ato era ilícito. Então ele não tinha o perfeito entendimento daquela conduta. E vocês podem estar se perguntando em casa, sim, mas César morreu. O que de relevante tem o fato de João ter um transtorno psiquiátrico, de João não saber que aquilo que ele estava, aquele ato que ele estava cometendo era ilícito, ele não tinha uma perfeita compreensão daquele fato. Então ele era inteiramente incapaz de perceber o caráter ilícito do fato dele. Por que isso é relevante? Gente, isso é relevante porque o direito penal pondera essas questões. Para o direito penal é relevante qual era o ânimo, qual era a situação psicológica do autor no momento daquela conduta. Aqui para frente eu trouxe o artigo 26 do Código Penal que descreve justamente a questão de João. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o que é isso, gente? O Código Penal, ele traz para o direito, ele mostra-se relevante para o direito compreender que há indivíduos, que há sujeitos que,
por possuir uma doença mental, por possuírem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eles podem, no momento da ação, no momento de uma omissão, no momento de uma conduta que seria considerada ilícita, eles não seriam capazes de compreender completamente o caráter ilícito do fato. Então, por direito penal, se um agente, que ou por uma doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e no momento que ele comete aquela ação, ele não consegue compreender que aquilo que ele está cometendo, que aquela conduta que ele está cometendo é ilícita, a gente não pune do ponto de vista penal. A gente não tem uma pena. E quando eu falo não pune do ponto de vista penal, é um assunto que vocês vão discutir melhor na disciplina de direito penal, porque lógico, não é que o Estado vai fechar o olho para o indivíduo. Muito pelo contrário. A gente tem uma medida de segurança contra esse sujeito. Contra não, em favor desse, uma medida de segurança em favor desse sujeito. Que é um tratamento, abre aspas, curativo. Ele cometeu essa conduta, por mais que ele não vai ter uma pena privativa de liberdade, ele não será preso. Nesse caso de João, por exemplo, por ele ter um transtorno psiquiátrico que não conseguia compreender o caráter ilícito do fato dele, o Estado pode lhe impor um tratamento curativo, uma medida de segurança. Mas pena privativa de liberdade, ficar preso de maneira bem do senso comum, João não seria, porque por direito penal é relevante essa condição de João de ser um paciente psiquiátrico, ter um transtorno psiquiátrico. Então, para o operador de direito, é importante ele compreender que essas questões que norteiam o universo jurídico, que norteiam o conhecimento psicológico, o conhecimento psiquiátrico, é relevante. Então, se você se encontra diante de uma situação em que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, você já deve ficar com a orelha em pé. Peraí, tem um transtorno psiquiátrico? Será que quando ele cometeu aquele crime, esse transtorno psiquiátrico de alguma forma não interferiu? Tem um exemplo que eu nem gosto de dar porque fica reforçando estigmas que temos sobre a loucura. Mas não poucas vezes, quase todo mundo conhece, em quase todas as cidades tem alguns indivíduos, algumas pessoas que por algum transtorno psiquiátrico ou em um momento de surto a gente consegue perceber elas ofendendo várias pessoas na rua. Então a pessoa dá um surto e começa a xingar com nome pejorativo várias pessoas na rua. Vocês entendem que essa pessoa, por ter um transtorno psiquiátrico, e naquele momento, bem provavelmente, ela não compreende aquele caráter ilícito do fato dela. Ela não é responsabilizada penalmente. Então, nessa situação, a gente está diante do quê? De um transtorno psiquiátrico, de uma questão de relevância psicológica que é aplicada dentro do direito, que a gente precisa conhecer. A gente precisa de alguma forma compreender. Indo um pouquinho mais para frente sobre essa importância de conhecer fenômenos psicológicos dentro do direito, eu trouxe o artigo 217-A do Código Penal, que é estupro de vulnerável. Fiz uma pausa para beber água, gente. Então, voltando. Estupro de vulnerável. Artigo 217 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Gente, isso aqui é um artigo do Código Penal e é o estupro de vulnerável. E eu não sei se vocês já pensaram, já ouviram falar sobre isso. Mas nesse crime, a gente pune a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menores de 14 anos, independente da anuência do menor. Então, se você tem uma relação sexual com um menor de 14 anos e essa relação é consentida, mesmo assim você se enquadra no estupro de vulnerável. E por que eu trouxe esse artigo? Porque aqui é importante a gente compreender o que o direito penal, o que o legislador pondera quando ele cria um crime para punir a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menores de 14 anos, mesmo que o menor de 14 anos
14 anos, consinta em praticar a conjunção carnal. Gente, a psicologia é muito importante aqui. Por quê? Porque quando a gente pensa em um menor de 14 anos, a gente está pensando ainda em uma pessoa, em uma criança, em um adolescente, que ela não possui o a plena capacidade ainda de compreender várias nuances, várias questões sociais, questões da própria vida, como responsabilidades. Então, quando a gente pensa no menor de 14 anos, a gente está pensando numa criança que ela ainda não tem um pleno desenvolvimento psicológico, não tem um pleno desenvolvimento biológico. Então, o direito, utilizando esse conhecimento psicológico, que o menor de 14 anos ainda não tem um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento da personalidade, um desenvolvimento completo, tanto biológico quanto psicológico, como da personalidade, o direito penal entende por bem resguardar essa vontade do menor de 14 anos. E quando eu falo resguardar essa vontade, é baseado em como eu mencionei mais cedo. Porque essa relação sexual, mesmo que seja consentida, ela ainda constitui crime. Por quê? Porque para o direito, o menor de 14 anos, para a psicologia, a gente está pensando no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento da personalidade ainda incompleto. Ele ainda não é plenamente capaz de decidir sobre várias questões, tanto do universo civil quanto do próprio universo pessoal. Então, o direito utiliza desse conhecimento psicológico. Quando a gente pensa que o menor de 14 anos pode ainda ter uma vontade, e essa vontade não é livre, em regra, quando a gente pensa já do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento biológico e do próprio desenvolvimento da personalidade. Então, esse é outro exemplo do conhecimento psicológico sendo aplicado dentro do direito penal. O outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do infanticídio, que eu acho que eu até já comentei em sala de aula, do artigo 123 do Código Penal. Matar sob a influência do estado puerperal ou próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Gente, o que é infanticídio? O infanticídio, o Código Penal, o legislador do Código Penal entendeu por considerar de maneira mais branda o homicídio cometido da mãe com seu próprio filho, sob influência do estado puerperal, durante o parto ou logo após. E por que o Código Penal? Porque o legislador penal considerou que esse crime seria mais brando, que deveria ter uma pena mais branda. O legislador penal considerou que esse estado puerperal, que é um estado biológico, um estado psicológico, em que a mulher encontra-se como se fosse uma sopa de hormônios, de condição biológica, de condição psicológica, que altera a sua capacidade de tomar atitudes, de ponderar as atitudes, de ponderar as consequências. O direito penal, ele considera que isso é relevante, que a mulher nesse momento ela não se encontra plenamente capaz, que o estado puerperal e a ciência comprova isso, altera a capacidade de julgar as consequências, de julgar a moral daqueles atos. Então, para o direito, essa questão psicológica, essa questão biológica, essa questão neurológica, que é o estado puerperal, ele tem que ser analisado. Ele é relevante. Ele é, de alguma forma, um estado psicológico que realmente altera a reprovabilidade daquela conduta. É uma conduta que se torna, abre aspas, menos reprovável diante da condição psicológica do sujeito. Então aqui é outro exemplo que eu trouxe para a gente trabalhar, para a gente pensar no direito penal utilizando conhecimento psicológico, utilizando de princípios psicológicos em sua aplicabilidade. Gente, e por fim, só um último comentário. Todos os artigos que eu trouxe até aqui para vocês, todas as situações penais,
não é o foco da aula. Vocês não precisam aprender esses artigos. Eu trouxe os artigos aqui hoje para a gente compreender que princípios psicológicos são aplicados no direito, que princípios psicológicos são estudados dentro do direito. E é isso que vocês precisam compreender, que vocês precisam aprender. Especificamente falando do direito penal, nessa primeira aula. Que aí eu vou gravar as outras partes das aulas com o direito civil e direito do trabalho e acho que também com o direito da criança e do adolescente. Então, o mais importante aqui nessa aula é vocês compreenderem, vocês perceberem que a psicologia será aplicada dentro do direito, que os princípios psicológicos serão aplicados dentro do direito. Aqui no último slide, as referências que eu vou utilizar nessa aula. E até o próximo bloquinho da gente.